Deus é bom, amém? A gente fica feliz quando, às vezes você prepara uma palavra e você fica, Senhor, essa palavra mesmo? Às vezes tinha outras coisas que a gente gostaria de falar, mas daí não seria do Senhor, né, para as nossas vidas. Mas a gente fica feliz quando a gente vem para o culto e você vê o que está acontecendo no culto e você fala assim, Senhor, eu nem precisava estar falando. Porque o Senhor já tem falado desde quando nós chegamos aqui, irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém? E não é coincidência o que a gente já ouviu até aqui. Não é coincidência que Deus, no começo do culto, já nos falou, já nos revelou que Ele estava aqui para encher as nossas botijas. Ou seja, para nos encher do Espírito Santo, para nos encher do poder de Deus. Mas hoje eu quero falar do Espírito Santo de uma outra maneira, mas foi muito bom ter começado desse jeito. Porque nós estamos até acostumados com isso aqui, com esse mover, com esse fogo, com esse calor, com a pastora revelando, com o irmão orando. Mas o que está faltando para as nossas vidas é levar esse Espírito Santo para as nossas vidas como pessoa, como nosso amigo, como nosso companheiro, como nosso conselheiro, como a pastora Kelly estava ministrando aqui sobre finanças. Ele é aquele que nos ensina, sabe? Que nos instrui. Jesus mesmo disse que Ele viria para isso, para nos instruir, para nos aconselhar. E nós precisamos de experimentar tudo isso que nós temos experimentado hoje aqui. Mas amanhã, irmãos, não pode ser diferente. Mas amanhã você não precisa e não pode depender da minha oração, você não pode depender da revelação, você não pode depender de sentir algo, de sentir um calor, de sentir um arrepio. Você precisa ter a convicção de que o Espírito Santo continua lá. Mesmo sem mover, mesmo sem frio na barriga, sem frio na espinha, sem fogo, Ele continua sendo ali o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso conselheiro. É sobre isso que eu queria falar hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque é como a pastora falou, muitas vezes a palavra é roubada. E aí chega na segunda-feira, a gente já não se lembra mais do domingo. A gente não se lembra mais do que foi ministrado. A gente não aplica aquilo que foi nos ensinado através da palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque muitas das vezes o Espírito Santo para nós é uma força, é um mover, é um calor, é um arrepio. E Ele é o nosso amigo. Ele é uma pessoa. Aleluia. E Ele precisa caminhar conosco. Irmãos, a gente tem vivido um tempo onde que em vários momentos, talvez, da minha e da sua vida, a gente se vê sozinho, a gente se vê solitário, a gente está num tempo, né, que a gente fala que a gente muitas vezes a gente sente uma solidão mesmo no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas à nossa volta. Às vezes a gente se vê solitário, a gente se vê sozinho, a gente se vê sem alguém para conversar, para compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, para compartilhar o nosso dia a dia. Às vezes talvez você sente falta de alguém para te falar, para te dar uma ideia, como a pastora falou aqui, né? Poxa, se tivesse alguém para me ensinar, se tivesse alguém para me instruir, se tivesse alguém para direcionar a minha vida em tal área, irmãos, nós temos essa pessoa. A gente precisa sim ter amigos, homens e mulheres de Deus nas nossas vidas, que possam nos ajudar, mas vai ter hora, irmãos, que não vai ser nem o marido, não vai ser nem a esposa, não vai ser o pai, não vai ser a mãe. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. E como eu disse, Ele é uma pessoa e Ele está 24 horas ali do nosso lado. Ele está ali 24 horas para nos ajudar, para nos instruir, para conversar conosco. Como eu falei, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de alguém para conversar, para falar. A gente que é homem, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de compartilhar algumas coisas com alguém. Mas, irmão, você tem o Espírito Santo para falar com Ele, para fomentar as suas dores, as suas dificuldades. Talvez você está aqui hoje lutando contra o pecado e está lutando sozinho. E está com dificuldade, e talvez você pense, poxa, se tivesse alguém para orar comigo, se tivesse alguém para me ajudar, o Espírito Santo. Se você abrir o coração para Ele e falar, olha, eu estou fazendo isso, eu estou andando assim, eu não quero mais, me ajuda. Ele vai te instruir, Ele vai te aconselhar, Ele vai direcionar a tua vida. Abra suas Bíblias, livro de
Efésios 4. Glória a Deus, aleluia. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 30. Amém? Amém? Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E você fala, pastor, o que tem a ver com tudo isso que você falou até agora? Porque é justamente, irmãos, o que acontece quando nós não tratamos o Espírito Santo como uma pessoa. Quando nós não tratamos o Espírito Santo como alguém importante nas nossas vidas, nós o entristecemos. Porque pensa você andar do lado de alguém que não te dá atenção. Pensa você andar do lado de alguém que você se importa com essa pessoa, que você quer o bem dessa pessoa, mas que essa pessoa te ignora. Que essa pessoa não interage com você. Essa pessoa não compartilha as dores dela, as dificuldades. Você está vendo que ela precisa conversar. Você está vendo que ela precisa de ajuda. Você está vendo que você pode ajudar essa pessoa, mas ela não fala com você. Ela não interage, ela não se interessa. E é assim que nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós o deixamos de lado. Porque como eu falei, esse momento de estar na igreja, de estar no culto, esse fogo, ele é muito importante, ele é necessário. Nós somos pentecostais, nós precisamos enxergar o Espírito Santo e experimentá-lo através do mover, através dos dons, mas nós precisamos também aprender a interagir com o Espírito Santo quando nós não estivermos no momento de culto, quando nós não estivermos aqui reunidos. Amém? Quando você estiver lá simplesmente lavando a tua louça, lavando o teu carro, fazendo as coisas do teu dia a dia, você precisa entender e aprender e não deixar que isso saia da sua mente. O Espírito Santo está ali para você conversar com Ele, para você interagir com Ele. E aí às vezes a gente pensa assim, mas pastor, Deus sabe das minhas dores, Deus sabe das minhas dificuldades, Deus sabe de tudo. Ele sabe. Mas o Espírito Santo, irmãos, foi deixado para nós justamente para que a gente tenha essa interação, para que através dele nós nos relacionemos com o Pai. Amém. Então ele não está em vão, ele não está aqui à toa, ele não está aqui, como eu disse, para a gente sentir um arrepio, para a gente sentir calor. Verdade. Ele está aqui para que a gente converse com ele, para que a gente trate ele como um amigo, como o nosso melhor amigo, como aquele que pode todo mundo não te ouvir, virar as costas para você, não ter uma solução, não ter uma direção para a tua vida, mas ele tem. Ele tem uma resposta, ele tem um caminho. Talvez não vai ser o que você gostaria de ouvir, mas vai ser o melhor que você poderia ouvir. Às vezes a gente até tem com quem compartilhar as coisas, mas a gente compartilha às vezes coisas com pessoas que não tem nada para acrescentar nas nossas vidas, que não tem nada para edificar nas nossas vidas, que não tem nada para fazer a gente crescer espiritualmente, até mesmo como pessoa. E às vezes a gente interage, a gente compartilha coisas da nossa vida com essas pessoas e não compartilhamos com o Espírito Santo, irmãos. Então, quando nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo, que a palavra diz, no qual nós somos selados para o dia da redenção. E o Espírito Santo ele é tão importante, irmãos, na minha e na sua vida. Aleluia. A palavra vai dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. É quando nós não só desdenhamos do Espírito Santo, mas quando nós zombamos do seu poder, daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas. Mas hoje eu quero que você guarde isso no seu coração. Você tem um amigo, aleluia, um companheiro, amém? Que caminha com você 24 horas por dia. Amém. Talvez a gente gostaria que o culto continuasse, como começou. Aleluia. Mas é importante, irmãos, a gente parar e pensar, sabe, raciocinar. Deus fez nós para isso. Talvez o culto acabe como começou, eu não sei. Eu não sou o dono do culto. Eu não sou o dono da minha própria vida. Eu não sei como que vai terminar.
Eu preparei a palavra, eu conversei com o Senhor e eu estou compartilhando com vocês. Amém? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas talvez não acabe como começou. Mas esse fogo, esse calor, essa vontade de estar perto de Deus, ela precisa continuar amanhã. Quando você estiver lá, diante dos seus afazeres, dos seus dia a dias, talvez dos seus problemas e das suas dificuldades, mas entendendo que tem alguém ali do seu lado para te ouvir, para te ajudar, para te abraçar e para que você caminhe com Ele. Amém? E aí eu quero falar de algumas ações do Espírito Santo para fazer você entender que realmente Ele é uma pessoa. Amém. Porque a gente sempre fala isso, né, pastor? A gente sempre fala, eu sempre falo que o Espírito Santo é o nosso amigo, que Ele é uma pessoa. No discipulado falei para os irmãos sobre essa questão do Espírito Santo ser esse amigo, esse companheiro, mas às vezes a gente não enxerga Ele como isso. A gente enxerga Ele como eu disse, como esse mover que nós vemos, como uma revelação, não, Ele é uma pessoa. Aleluia. Tiago 4,4. Glória a Deus. Vai dizer assim, Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. E a prova disso é que a palavra diz que Ele tem ciúme de mim e de você. Mas não é esse ciúme carnal, não é esse ciúme que você tem pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Não é aquele ciúme que muitas vezes até é excessivo. Mas é um ciúme de preocupação. A palavra começa falando, né, que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. E o Espírito Santo tem ciúme de nós. Por quê? Porque Ele quer ver nós como seu amigo. Amém. A nossa amizade com Deus, ela se dá através do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo sabe, irmãos, que Jesus está preparando uma casa para nós morarmos. Mas Ele sabe que quando nós fazemos amizade com o mundo, nós estamos indo ao contrário daquilo que nós deveríamos ir. Ele sabe que quando nós fazemos amizade com o mundo, nós estamos indo num caminho contrário daquele que Jesus começou a preparar, daquele que Jesus trilhou para que nós caminhássemos nele. E Ele sente ciúmes. Amém. Porque Ele não quer, irmão, ser trocado, amém, por coisas que vão acabar. Ele não quer ser trocado por coisas passageiras, por coisas fúteis. E muitas das vezes nós trocamos a amizade do Espírito Santo, irmãos, por impurezas, sabe? Por coisas que não são de Deus, por coisas que muitas das vezes até inflam nosso ego, né? Que vem para massagear nosso ego, que vem a favor das nossas vontades carnais, mas estão longe da vontade de Deus. E o Espírito Santo tem ciúme disso. Porque sabe, quando isso acontece, a palavra diz que nós estamos sendo inimigos de Deus. E Deus fez o Espírito Santo para ser o nosso amigo, para caminhar conosco, e não para que a gente tenha amizade com o mundo e virar as costas para o Espírito Santo. Então é a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. É a palavra que está dizendo. Aleluia. Quando nós damos ouvido a Satanás, o Espírito Santo ele se entristece, porque nós estamos fazendo amizade com o mundo, estamos sendo inimigos do Senhor. Verdade. Irmãos, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos vigiar. Sabe, a pastora estava falando aqui uma bênção sobre finanças. Nosso coração não pode estar no dinheiro, né? Nós precisamos ter sabedoria, pedir sabedoria do alto para o Senhor. Porque quando o meu coração está no dinheiro, eu já estou entristecendo o Espírito Santo. Eu já estou deixando ele de lado, eu já não estou ouvindo ele já não está tendo lugar de primazia na minha vida, porque aí todo o meu esforço, todo o meu intelecto, tudo que eu posso fazer, eu vou fazer para ganhar dinheiro, para conquistar, para juntar, mas eu não paro para ouvir o que o Espírito Santo tem a me ensinar, a me dizer a respeito da minha vida financeira, a respeito das minhas economias. Então, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos
vigiar, irmãos. A gente está em época de eleição, por exemplo, e a gente precisa se posicionar sim. O diabo está tentando, amém, se levantar contra a igreja, contra a família, e nós precisamos compreender isso e ter discernimento e sabedoria para voltar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que está numa ideologia cega, que já não está mais ouvindo a Deus, que já não está mais ouvindo o Espírito Santo. Só fala do político, só fala disso, só fala... É uma coisa assim... chega a ser chato. E onde está o Espírito Santo? Para dar o entendimento, para dar sabedoria, até para a gente ensinar outras pessoas, até para a gente tentar convencer em amor outras pessoas. Então, em todas as áreas das nossas vidas, que nós concentramos a nossa força, o nosso intelecto, sabe, o nosso amor, nós estamos deixando o Espírito Santo de lado. Nós estamos dando ênfase para as coisas, como eu falei, que vão acabar, que são fúteis, que têm prazo determinado para terminar, e estamos esquecendo da eternidade, estamos esquecendo daquilo que realmente importa. Então nós precisamos vigiar, para que em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, nós sejamos amigos de Deus, amigos do Espírito Santo, porque é tão verdade que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de você, amém? Outro ponto que eu quero falar, lá em Romanos 8, versículo 26. Glória a Deus. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus. Você pode interceder? Pode, amém? Amém. Nós como pessoas, nós podemos interceder. É até algo que nós precisamos aprender, nós precisamos nos dedicar a interceder pelas pessoas. Nós como pessoas, nós intercedemos. E a palavra fala que o Espírito Santo, que eu estou afirmando para você hoje que é uma pessoa, ele intercede por nós. Glória a Deus. Então você tem um amigo que tem ciúme de você, que quer muito a sua amizade, que sabe, amém, os planos de Deus para a tua vida, e por isso que ele tem ciúme, por isso que ele não quer que você tenha amizade com o Senhor, e você tem um amigo também que intercede por você. Aleluia. E aí é interessante porque a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo, ele sente, amém, as nossas dores. A palavra fala que ele nos ajuda e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente as nossas dores. Ele sente as nossas dificuldades. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, irmãos, ele não ia sentir as nossas dores. Se ele fosse só uma força, se ele fosse um ser, se ele não tivesse esse sentimento de uma pessoa, ele ia ajudar a gente assim de uma forma automática, de uma forma só sobrenatural. Mas a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos e Glória a Deus. porque ele sabe, irmãos, onde está doendo. Ele sabe onde está a sua dificuldade. Ele sabe como que está a sua força. E é por isso que quando nós oramos também, irmãos, sabendo que nós temos esse amigo que intercede por nós, nós precisamos orar com sinceridade. Nós precisamos abrir o nosso coração para esse amigo Espírito Santo. Porque ele sabe onde está doendo, irmãos. Não adianta você falar que não está doendo. Não adianta, sabe, a gente não ser sincero nas nossas orações. A oração é uma conversa. A oração é algo simples. Às vezes a gente enche as nossas orações de palavras, sabe, de frases prontas, de versículos decorados. E às vezes aquilo ali que a gente está expressando não é a verdade do nosso coração. E o Espírito Santo sabe disso. Porque a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe nem orar, irmãos. Às vezes a gente quer orar bonito, às vezes a gente vê
pessoas orando, a gente acha bonito, mas a palavra fala que a gente nem sabe orar. Verdade. Mas a gente tem um amigo que intercede por nós, Glória a com gemidos Deus. inexprimíveis, que Aleluia. entende as nossas dores, que entende aquilo que nós queremos comunicar, e muitas vezes comunicamos de maneira errada, mas ele leva isso até o Senhor, de maneira que o Senhor vai compreender, de maneira que o Senhor vai entender aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para a minha e para a tua vida. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa assim, porque ele intercede por Glória a nós. Deus. Nós temos um intercessor, nós temos um ajudador, né? Aqui ele fala que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ô irmãos, que amigo maravilhoso é esse? E como eu disse, muitas das vezes a gente está aí fraco, a gente está aí, sabe, querendo alguém para conversar, e o Espírito Santo está lá. Está falando, meu, eu estou aqui, eu sou seu amigo, eu intercedo por você, eu te ajudo nas suas dificuldades. Fala para mim, expressa para mim qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dor, que eu vou levar para o Pai. E eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Amém? E no versículo 27 diz assim: é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, irmão, ele tem uma mente, ele tem pensamento, amém? Aí onde está escrito conhece a intenção do Espírito, em algumas traduções vai estar aí alguma coisa relacionada a pensamento. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele pensa, ele tem intelecto, como eu disse, ele sabe o que está acontecendo nas nossas vidas, e ele tem esse raciocínio de interceder por nós, para levar até o Senhor, amém, de maneira que o Senhor compreenda, não que o Senhor não compreenda, mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, através do Espírito Santo, é que o Senhor compreende as nossas dores, é que o Espírito Santo compreende, amém, as nossas necessidades. Então o Espírito Santo, sabe, ele tem uma mente, que é a mente de Cristo, que nós deveríamos ter também. Se nós andarmos com o Espírito Santo, como esse amigo, como esse companheiro. Irmão, sabe o grande perigo da gente não enxergar o Espírito Santo como nosso amigo? Não está só em a gente sofrer sozinho, sem alguém para conversar. Está em também, muitas das vezes, a gente esquecer que Ele está ali vendo tudo que nós fazemos. A gente vai acabar o culto e você vai para a tua casa, eu vou para a minha casa. A gente vai começar a nossa semana, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer várias atividades, e em todas elas, Ele está ali te observando. E aí, muitas vezes a gente peca, irmãos, porque a gente esquece disso. Porque a gente não enxerga o Espírito Santo como aquela pessoa que está ali. Porque imagina você, se você tivesse a pastora Roseli 24 horas do seu lado, como que ia ser? Como que ia ser, irmãos? Pensa num dia seu, em tudo que você faz nesse dia. Tudo que você olha lá no seu celular, tudo que você assiste, a maneira que você se comporta no teu trabalho, na tua escola, o seu tempo com o Senhor, de oração, de leitura. Pensa se nesse seu dia, pensa nele da forma que ele é, né, hoje, e pensa se a partir de amanhã a pastora falasse assim, ó, vou ficar 24 horas do seu lado, vendo tudo que você faz. Eu quero ver tudo que você olha no seu celular. Eu quero ver como que você conversa com as pessoas, como que você trata as pessoas. Seria diferente? O Espírito Santo é uma pessoa. Deus. E Ele é Deus, Ele não é a pastora Roseli. Aleluia. Olha o teu nome, Pai. E às vezes você tem medo da pastora Roseli, você tem medo do pastor Peterson, você tem medo do seu esposo, da sua esposa, e você não tem medo do Espírito Santo. Meu Deus. Você não se importa de viver uma maneira, eu me coloco nisso, irmão, de viver uma maneira de qualquer jeito, e saber que o Espírito Santo está ali do meu lado, está ali comigo. É engraçado quando a gente começa a falar, mas quando a gente vai apertando, é muito sério, irmãos. É verdade. A gente tem medo de pessoas que não podem fazer nada por nós. E nós não temos medo de Deus na pessoa do Espírito Santo, que é o dono da vida, que é aquele que pode salvar as nossas almas, Aleluia. que é aquele que livra as nossas almas do abismo eterno. Irmãos, olha que sério que é isso. Eu ter medo, eu ter vergonha de pessoas e não ter vergonha de Deus.
e não ter vergonha de pecar, sabendo que o Espírito Santo está ali do meu lado, contemplando tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu falo, tudo que eu penso. Até o que você pensa. A pastora pode estar do seu lado ali e a sua mente ali está um turbilhão de coisas que não agradam ao Senhor. E ela não vai saber disso. Mas o Espírito Santo sabe. É verdade, meu Deus. Nós precisamos, irmãos, encarar, enxergar o Espírito Santo como uma pessoa. Amém. Que a partir de hoje, amém, você saia daqui sabendo que tem alguém do seu lado. Aleluia. Não para te acusar. Louvado seja Deus. Não para te ficar apontando o dedo na sua ferida toda vez que você fizer algo errado. Mas para antecipar esse passo. Para falar para você, olha, fulano, não faz assim. Olha, não é dessa maneira. Olha, é desse jeito. Faz assim que é melhor. Olha, você não vai entender hoje, mas Deus tem algo melhor para você. Então você vai fazer assim, assim, assim. E é assim, irmãos, que nós vamos agradar ao Senhor. Amém. É assim que nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas Aleluia. vidas. Não adianta, irmãos, perdão, a gente vir no culto aqui, a gente ficar alegre, a gente levantar as nossas mãos, a gente chorar, pular, se amanhã a gente se esquecer que o amigo Espírito Santo está ali do nosso lado. E a gente não viver aquilo que nós estamos aprendendo. E a gente não aplicar aquilo que nós estamos vivendo. E querer que Deus faça, realize aquela palavra lá. Não, porque a pastora falou, porque o pastor falou. O pastor falou, mas você não aplicou na sua vida. A pastora ministrou, você achou legal, você achou muito bom, mas você não trouxe para você. Você não se comportou como um cidadão do reino. Amém? Porque foi para esse cidadão, irmãos, do reino que a promessa veio. Aleluia. Foi para esse cidadão, sabe, para esse homem, para essa mulher de Deus que a promessa foi feita. Aleluia. Não foi Glória a para aquele Deus. que anda de qualquer maneira. Amém. Não foi para aquele que anda fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então muitas vezes nós questionamos as realizações de Deus na nossa vida, mas a gente esquece de olhar para aquilo que nós temos feito. Nós esquecemos de olhar para a maneira que nós estamos caminhando. E se você se lembrar que tem um amigo ali do seu lado, que está ali não para te apontar, não para te acusar, mas para te ajudar a caminhar com dignidade diante de Deus, você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Você vai viver tudo aquilo que já foi lançado, Amém. já foi derramado sobre a tua Oh, vida. glória a Amém? Deus. Aleluia. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, verso 11. Aleluia, Deus. Diz assim. 1 Coríntios 2, 11. Peraí, como eu subi. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que o Espírito Santo faz, irmãos? Ele nos ensina. Aleluia. Minha palavra fala que através do Espírito Santo nós vamos entender as coisas espirituais. Nós vamos entender as coisas de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa que nos ensina. Amém? Lá em João 16, Jesus vai falar que ele é o conselheiro, que ele é aquele que viria para nos guiar por toda a verdade. O Espírito Santo ele é o nosso professor. Eu falo para os irmãos aqui no discipulado, você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa, se você não tiver condições, se você não quiser, se não for sua vocação, ir fazer uma teologia, você não precisa disso, mas você precisa ter temor de Deus, você precisa ter um desejo por conhecer a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, porque ele nos ensina a conhecer os mistérios de Deus, ele nos ensina a conhecer a vontade de Deus. Como eu disse, às vezes a gente anda aí, irmãos, sabe, desesperado, anda aí sem rumo, sem saber o que fazer da vida, e pastora, ora por mim, uma hora a gente quer fazer uma coisa, outra hora a gente quer fazer outra, uma hora a gente quer cantar, outra hora a gente quer pregar, outra hora a gente não quer fazer nada, sem direção, porque nós não
somos ensinados pelo Espírito Santo. Não porque Ele não quer, mas porque nós não enxergamos como essa pessoa, como esse amigo, amém? Que independente de ter alguém lá com você, Ele vai estar lá para te ensinar. Glória a Ele Deus. vai estar lá para te ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Lembra, né, que Jesus fala lá em João 16 que o conselheiro viria. O conselheiro, aquele que aconselha, Aleluia, aquele que instrui. E muitas das vezes, como eu falei, a gente quer alguém. E a gente tem, irmãos. Sim, como eu já disse aqui várias vezes, é importante a gente se unir como igreja, é importante a gente encurtar os nossos laços de amizade, é importante eu ter uma confiança em você e você ter uma confiança em mim, para que a gente se ajude nessa caminhada, mas vai ter hora que não vai dar, tem hora que não vai ter, e nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias das nossas vidas. Amém, irmãos? Atos 8. Atos 8, verso 29, olha que interessante. A gente precisa, irmãos, de fato estudar as Escrituras, porque como eu disse, às vezes a gente fala do Espírito Santo, a gente lembra dos dons, a gente lembra, né, do mover, a gente lembra de várias coisas assim, sobrenaturais e espirituais, e esquece de enxergar o Espírito Santo como uma pessoa, amém, que o Senhor colocou para nos ajudar. Atos 8, 29, diz assim, ó. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabe o que a palavra está falando? O Espírito Santo disse a Felipe. O Espírito Santo falou com Felipe. Uma força, um ser, sei lá como que as pessoas enxergam e entendem o Espírito Santo, não pode falar com alguém, não pode interagir com alguém, mas a palavra está dizendo que o Espírito falou com Filipe, interagiu. Em Atos 10, uma palavra que nós conhecemos bastante, 19, vai dizer assim, ó: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha que interessante essa palavra, porque Pedro já tinha tido uma experiência sobrenatural, Pedro tinha tido uma visão, amém? Então, Deus se moveu ali sobrenaturalmente, deu uma visão para Pedro, e após disso a palavra diz: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo falou com Pedro. Amém, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo ele fala com você, ele interage com você, ele deseja por isso. Amém. E aí é algo que eu falo no discipulado. Aí é pessoal. E aí precisa ter relacionamento. Aí precisa ter vontade, desejo de se relacionar. Porque eu não tenho uma fórmula aqui para te falar de como que o Espírito Santo vai falar com você. De como que o Espírito Santo vai se revelar na tua vida dessa maneira pessoal. Mas você vai saber, irmãos. Porque a voz do Espírito Santo ela é inconfundível. A voz do Espírito Santo não tem como você ficar confundido. Não tem como você falar assim: ah, isso aqui é da minha coisa da minha cabeça. Porque o Espírito Santo sabe como se revelar, sabe como interagir com cada um de nós. Então o Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco. Amém. E é interessante porque às vezes você pode falar assim: ah, irmão, pastor, mas eu oro. Só que às vezes a gente ora, né? E é um exemplo legal que até um irmão falou isso aqui, eu não lembro quem que foi. Às vezes a gente dobra o nosso joelho, a gente ora, às vezes você já até leu a Bíblia lá, rapidinho, um versículo, dobrou o seu joelho, e aí a gente fala, levanta e vai embora. A hora que o Espírito Santo quer falar com a gente já está chamando o Uber, irmãos. Na hora que o Espírito Santo quer falar com a gente já está pondo o pó de café lá no coador, já está saindo correndo, vestindo a roupa, vou perder o ônibus, para que a gente tenha intimidade, irmãos, para que a gente tenha relacionamento, a gente precisa investir tempo. Amém. Verdade. Então, é necessário, sabe, no seu momento de devocional, você tem o seu tempo lá que você vai orar, que você vai ler a palavra,
mas de você ter o seu tempo que você não vai fazer nada. Você vai ficar lá contemplando aquilo que você leu, pensando ali na sua semana, no seu dia a dia, nas coisas que você colocou diante do Senhor na sua oração. E é muitas das vezes nesse momento que o Espírito Santo vai falar com você. Para alguns, o Espírito Santo vai falar: abre tal livro, lê tal palavra, e você vai falar: poxa, é exatamente isso que eu estava orando. Para alguns, talvez o Espírito Santo vai põe esse tal louvor, e o louvor vai falar no teu coração, vai direcionar a sua vida naquela hora. Tem gente, irmãos, que vai sentir de Deus falando ali algo no seu coração. Irmãos, não tem uma fórmula, mas é inconfundível. Mas para que isso aconteça, para que você ouça o Espírito falando com você, você precisa acreditar que Ele é essa pessoa, e você precisa investir tempo. Pedro podia falar: estou ficando louco, estou ouvindo voz. Mas Pedro tinha intimidade com Deus. Pedro sabia. É interessante que a igreja, nesse momento aqui, ela tinha experiências com o Senhor. Porque a Bíblia fala que quando Pedro bate lá na igreja, lá na casa, os irmãos falam: deve ser um anjo. Eles estavam tão acostumados com coisas sobrenaturais que deve ser um anjo. Irmão, se um anjo aparecer aqui para mim, eu não caio duro aqui, eu acho. Mas para ele eram coisas normais. Mas no meio desse mover, no meio da visão, no meio do sobrenatural, Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. Amém, aleluia. No meio do sobrenatural, no meio dali de um dia talvez meio que comum, mas que Filipe já tinha vivido algo sobrenatural, porque a palavra fala que Filipe foi trasladado até aquele lugar. Filipe ouviu o Espírito falando com ele. É necessário você ouvir o seu amigo Espírito Santo falando com você. É necessário você ouvir Deus através desse amigo Espírito Santo falando com você. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos coitadinhos, como já foi falado aqui hoje. Nós temos um amigo para nos instruir. Nós temos um amigo que tem ciúme de nós, que serve por nós, que conhece as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que sabe até onde nós podemos ir e aonde o momento que Ele precisa nos levantar, nos carregar, talvez no colo. Nós temos essa pessoa, irmãos, nas nossas vidas. Então nós não podemos ser uma igreja apática, nós não podemos ser uma igreja que hoje está tudo bem e amanhã está tudo mal. Nós não podemos ser homens e mulheres que hoje nós estamos cheios de Deus e amanhã nós estamos querendo parar, amanhã nós estamos desanimados, amanhã nós estamos tristes, abatidos, porque nós temos do nosso lado alguém que 24 horas, irmãos, está nos motivando, está nos fortalecendo, está falando para a gente que a gente pode, que a gente vai conseguir, mas que a gente precisa obedecer a essa voz, para que a gente precisa obedecer a esse amigo, irmãos. É só assim que nós vamos nos manter de pé. É só assim que nós vamos conseguir chegar até o final, que é o mais importante. Aleluia. A pastora que fala pra gente, não é o jeito que a gente começou, não é as coisas que estão acontecendo no caminho. No caminho a gente vai chorar, a gente vai rir, tem hora que vai doer, tem hora que vai tudo bem, tá tudo bem, não importa. O importante é a gente chegar até o final. E nós temos esse amigo, irmãos, para nos encorajar, para fortalecer as nossas vidas. Ontem eu fui participar de uma corrida e eu fui com alguns amigos que já são bem mais experientes. Então no trajeto tinha hora que a gente tinha que ir por uma avenida e voltava por ela mesma, né? E aí nesse trajeto eu encontrava com essas pessoas e eles: vamos lá, pô, você está indo bem e tal. E eu me sentia motivado com aquilo ali. Eu sentia me motivado a chegar até o fim, porque o meu objetivo era chegar até o fim. Confesso que tinha hora que eu falava: eu vou andar, eu vou chegar do jeito que der. Mas quando vinha alguém e falava: vamos lá, falta pouco e tal, eu falava: não, eu vou dar mais um pouco de gás aqui, eu vou aguentar mais um pouquinho, eu não vou andar não, eu vou correr até o final. O Espírito Santo é assim, irmãos. Quando a gente está sofrendo, quando está doendo, Ele está ali para falar para você: aguenta mais um pouco. Quando você está ali pensando em desistir, porque o diabo sabe que muitas das vezes aquilo que Deus prometeu está prestes a acontecer, mas que a gente precisa chegar até um determinado momento das nossas vidas para receber. O Espírito Santo está ali para te falar: aguenta mais um pouco, caminha mais um pouquinho, persevera mais um pouco, ora um pouco mais, lê mais a palavra, confia um pouco mais que as coisas vão chegar, que as coisas vão acontecer. Mas, irmãos, você precisa acreditar nessa palavra. Amém. Você precisa usufruir dessa amizade.
Isso que eu estou falando para você precisa ser a partir de hoje uma realidade na sua vida. Glória a Deus. Você precisa sair daqui convicto. Amém. Você tem um amigo que caminha do teu lado e está ali para aquilo que você precisar. Não é para fazer as nossas vontades, não é para fazer os nossos luxos, mas é aquele amigo que quando precisar te corrigir, ele vai te corrigir. Quando precisar te encorajar, ele vai te encorajar. Quando precisar falar assim, não, eu vou te pegar no colo agora, porque você está se esforçando e eu sei que agora você não vai conseguir, mas eu vou te ajudar a passar por essa situação. Você precisa crer nisso. Amém. Você precisa confiar nisso e viver Glória a essa Deus. verdade. Porque, irmãos, os dias são maus, as lutas são diárias, são travadas. Os nossos problemas não foram resolvidos hoje, porque nós recebemos uma oração. Nós somos capacitados para continuar caminhando. Talvez você vai chegar na tua casa, o problema vai estar lá, mas o Espírito Santo vai estar lá com você. Amém. Para te ajudar, para te Glória a encorajar, Deus. para te dar sabedoria para interagir com o problema, para te dar sabedoria para encarar a dificuldade. Tem muitas pessoas, né, que precisam resolver muitas coisas e às vezes se veem sozinhas, se veem sem saber o que fazer. O Espírito Santo está lá para te ajudar, meu irmão. Minha irmã. Creia nisso, confia nisso. E, irmãos, se você aplicar isso na sua vida, se você não precisa achar que você está louco, não. Tem alguém caminhando com você. Se você confiar nessa palavra, grandes coisas você vai ver na sua vida acontecer ainda essa semana. Porque é diferente, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. É diferente quando nós somos guiados por alguém que tem uma visão da vontade de Deus e que sabe qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, sabe o que é melhor para as nossas vidas. Talvez amanhã você vai ter que tomar, sabe, uma decisão e você vai decidir não do jeito que você gostaria, mas o Espírito Santo vai te direcionar e talvez você não vai compreender, mas se você confiar, Deus vai fazer coisas Glória a grandes. Deus. A partir de hoje, não faça aquilo que é o óbvio, não faça aquilo que você faria, sabe, normalmente. Peça ajuda para o Espírito Santo e talvez ele vai te falar algo que você vai falar, poxa, mas eu não faria desse jeito. Mas é desse jeito que Deus quer e é desse jeito que Deus vai te abençoar. E eu creio nessa palavra, irmãos. Eu não estou falando aqui, sabe, da boca para fora. Eu não estou falando aqui como a pastora falou para te agradar. Eu estou falando porque eu creio. E quando Amém. nós somos direcionados por Glória a Deus, grandes coisas Deus faz nas nossas aleluia. vidas. Então, se você quer, amém, ter um rumo diferente na tua vida, se você quer resoluções para problemas, para dificuldades que você tem enfrentado e não tem conseguido resolver, começa a encarar o Espírito Santo como seu amigo. Começa a desejar interagir com Ele. Começa a desejar ouvir a voz dEle. Amém? E obedece, irmãos. Obedece e grandes coisas o Senhor vai fazer. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Para que o Senhor nos ajude. Nós já oramos aqui, irmãos, no começo do culto. Eu creio que Deus já derramou, amém, do seu Espírito. Já derramou da sua porção sobre as nossas vidas. Nós só vamos orar, amém, para que o Senhor reforce isso em nós. E para que essa palavra, a partir do momento que você descer essas escadas, faça sentido. Que você sinta. A minha oração, irmãos, de verdade, é que você sinta a presença de Deus. Sabe, já teve vez de eu orar assim, de eu fechar os meus olhos e saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali comigo. Amém. Sabe, de sentir a presença de alguém ali. E a minha oração é que você sinta isso essa semana, para que você saiba que essa palavra aqui não é um conto de fada. Isso aqui é palavra de Deus. E tem um amigo que caminha com você. Aleluia. Que você perceba isso essa semana na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai querido amado, porque, Senhor, como foi prometido, Senhor, o Senhor nos enviou, Pai querido, o teu Espírito, o Consolador, Pai querido amado, aquele que nos ensinaria todas as coisas, Pai querido amado. E hoje, Senhor, nós temos Ele, Senhor, não só, Pai querido amado, e uma manifestação, Pai querido, sobrenatural. Nós temos Ele, Senhor, como nosso amigo, como nosso companheiro, aquele, Senhor, que ouve, Senhor, as nossas dores e as nossas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai querido amado, Pai querido amado, de sentir, Senhor,
Jesus. Estreita, Senhor, o nosso relacionamento, Pai querido amado, com o Teu Santo Espírito, que nós possamos enxergá-lo, Senhor, como nosso amigo e ajudador. Senhor, e todos aqueles, Pai querido amado, que tiverem, Senhor amado, desejo essa semana, Senhor, de se relacionar com o Teu Santo Espírito, como uma pessoa, Pai, que sejam, Pai querido amado, agraciados, Pai querido, com experiências, Pai querido amado, Senhor, poderosas, Pai querido, para que eles saibam, ó Deus, que essa palavra, Pai querido amado, Senhor, é do Senhor, Pai querido, para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, continua nos instruindo, continua nos ajudando, Pai querido amado, porque nós somos, Senhor, dependentes de Ti, ó Deus. Senhor, e assim nós te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade, por essa palavra, Pai querido. Te agradeço, Senhor, pelas vidas, Pai querido, dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor. Amém?